Que atua na Faculdade de Medicina e também na Clínica Provida. Especialista na área, estamos falando de uma enfermidade muito importante, que é a psoríase, que dia 29 foi Dia Internacional da Psoríase, conscientização. E estamos esclarecendo aqui para que vocês tenham conhecimento do que vem a ser psoríase. Doutora Mariane, a psoríase como que na realidade é feito o tratamento assim, da psoríase? Mas antes disso eu quero perguntar outra coisa. A psoríase pode desaparecer por um certo período, regredir, a pessoa pensa e diz, não tenho mais nada, ficar 1, 2 anos, 3 anos e depois retornar? Pode, isso pode acontecer. A pessoa pode às vezes ter muitas lesões, fazendo o tratamento ou não fazendo o tratamento, as lesões melhorarem, ficar um tempo sem ou ficar um tempo com poucas lesões e depois as lesões piorarem. É descrito na doença períodos de melhora independente do tratamento. Então isso pode acontecer sim. Muito bem. E o tratamento em si, como é realizado na psoríase a nível da pele, assim? Bem, o tratamento ele pode ser feito com produtos de passar, que nós chamamos de produtos tópicos, né? Além do hidratante, utilização de alguns medicamentos nas lesões. Pode ser feito com comprimidos e pode ser feito com injeções. Nesse momento eu acho muito importante nós salientarmos que o medicamento tópico, os medicamentos de passar, na maior parte das vezes são à base de corticoide. O corticoide ele é um excelente tratamento para muitas doenças dermatológicas, mas não é porque é um remédio de passar que não tem complicações. Então, como muitas vezes não, ela é crônica, às vezes o paciente pode fazer uma avaliação, uma consulta inicial, ter a prescrição do corticoide e ficar utilizando a vida inteira. Isso a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque o corticoide, mesmo sendo de passar, ele pode cair na corrente sanguínea, ter uma absorção sistêmica que nós chamamos, e ter efeitos colaterais sistêmicos. Então a gente pode ter aumento da pressão, nós podemos ter aparecimento de diabetes, aumento de peso, aparecimento de pelo pelo corpo, estrias. Então ele deve ser utilizado, ele é muito bom, mas sempre sob supervisão. Porque muitas vezes as pessoas acham que é porque de passar não faz mal. Né? Autorrecreação. Às vezes, às vezes nós perguntamos quando chega a consulta, está usando algum medicamento? Não, não usei nenhum. Nenhuma pomada, nenhum... sim, eu usei. Porque às vezes as pessoas consideram o remédio de passar como não sendo medicamento. Isso. Né? Não tendo perigo. E tem. Ele é muito bom. Ele tem um resultado excelente. Regride, né? Isso, mas nós temos que ter cuidado, principalmente com o uso a longo prazo. Então, sempre sob supervisão, sob orientação. E além dos tratamentos tópicos de passar, nós temos medicamentos em comprimidos e injetáveis. Os injetáveis mais modernos que nós temos chamam-se medicamentos biológicos, que eles são... que a gente chama de tratamento-alvo. Eles bloqueiam aquela substância que eu falei lá no início da psoríase que está circulando pelo organismo. Esses medicamentos eles vão especialmente nessas substâncias e bloqueiam essa substância. Então, ela não tem mais ação. Então, é um tratamento muito bom, é um tratamento que tem resultados excelentes. Nós temos alguns tipos de medicamentos biológicos, não é só um tipo, mas ainda é um tratamento que tem um custo muito alto. Então, nós temos que ter cuidado em relação a isso. Mesmo que a gente consiga pelo Sistema Único de Saúde, que a gente consiga pelo convênio, muitas vezes, é um tratamento que tem um custo alto e nós precisamos utilizar quando os outros tratamentos não tiveram o efeito que nós gostaríamos. Infelizmente, a pessoa portadora de psoríase leva para o resto da vida. Sim. É o que eu costumo dizer, nós podemos ter uma melhora espontânea, mas não dá para nós dizermos que a pessoa curou. Ela vai manter essa tendência, vai continuar tendo essa tendência. Tanto no jovem como na pessoa mais idosa. Sim. A mesma coisa. Sim. Uhum. As manifestações... E a psoríase, quando ela começa mais cedo,
na infância, na adolescência, ela tende a ser um pouquinho mais trabalhosa para controlar. Ela tende a aparecer de uma forma um pouquinho mais intensa. E às vezes o controle demora um pouquinho mais do que quando ela aparece lá na idade adulta. Então, quanto mais precoce é o início da psoríase, às vezes a dificuldade para controlar as lesões, elas são maiores. E no couro cabeludo, ela costuma acometer uma extensão grande? Ela pode se apresentar como uma lesão única, simplesmente pontual, num local, mas ela pode acometer todo o couro cabeludo. E causa queda do cabelo? Principalmente se a lesão é muito inflamada, se a gente tem muita vermelhidão, muita escama, se a lesão ela é muito espessa nessa região, a gente pode comprometer o cabelo. O tratamento já é mais difícil um pouco, né? O tratamento local, né? Isso, porque aí é difícil nós usarmos um creme, uma pomada, né? Em função do cabelo, mas nós temos alguns medicamentos em veículo que a gente chama em líquido, né? E aí fica mais fácil nós pingarmos algumas gotas na lesão. Só que muitas vezes a pessoa pode ter as lesões no couro cabeludo e também tem lesões em outras áreas do corpo. E se no somatório de todas essas áreas a gente vê que a área afetada é muito grande, aí o ideal é nós fazermos um tratamento que a gente chama de sistêmico, seja com comprimido ou com injeções. A psoríase, você já falou, mas nós vamos repetir um pouco. Ela pode ser bem leve? Pode. Tem pessoas que têm uma manifestação insignificante. Pode. E não necessariamente ela vai progredir até ficar uma forma grave. Então a pessoa pode começar com lesões leves e permanecer assim a vida toda. A vida toda. Não existe essa tendência de progressão, né? É muito individual, é muito variável, vai de pessoa para pessoa. Com a forma mais agressiva, a tendência é ir naquela forma. Isso, e às vezes a pessoa já abre o quadro que a gente chama, já começa com uma forma agressiva, não vem assim com uma forma leve que vai aumentando, né? Que vai aumentando. E a psoríase acomete mais o tronco, acomete ou mais os membros? Ela pode acometer o tronco também. Existe uma forma específica da psoríase que nós chamamos de psoríase gutata ou psoríase em gotas, que são lesões menores, principalmente no tronco. Esse tipo de psoríase está muito associada a uma infecção de garganta prévia. Então, a pessoa tem a tendência de ter psoríase, teve uma infecção de garganta e aparece com essas lesões após uma infecção bacteriana. E na face, costuma manifestar? Ela normalmente poupa a face. Ela pode ter lesões na face, sobrancelha, enfim, pode afetar qualquer região da face, mas a pele em si é mais difícil afetar a face. As manifestações nos outros locais da pele são mais frequentes. Interessante isso aí, né? É. Então quer dizer que a perspectiva daqui para frente é sempre procurar uma alternativa melhor, né, para a psoríase, né? Sim. Eu acho que a medicina está debruçada em cima disso, né? Sim. Principalmente esses tratamentos que eu comentei, que são os tratamentos biológicos, que são o que a gente chama de tratamento-alvo, ou seja, eles vão no alvo do problema, no foco do problema. E isso tende a diminuir os efeitos colaterais dos tratamentos, porque eu estou indo direto ali no alvo, né, no foco, e tende a controlar melhor. Um conselho que poderia dar neste momento para essas pessoas que na realidade já têm tendência a ter psoríase? Qual seria a melhor conduta dela? Qual é a conduta dela no dia a dia? Melhor conduta para ela no dia a dia? Se estressar pouco, alimentação tem importância, exercício físico, exposição ao sol. Eu costumo falar que o estresse hoje em dia ele tempera várias doenças, né? O mal do século. Isso. E aí quando nós falamos em estresse, muitas vezes nós imaginamos uma pessoa nervosa, que briga, irritada. Não. Às vezes a pessoa pode ter um estresse e ser mais quieta,
ser mais tímida, se preocupar com maior facilidade. Então, às vezes é a mãe que se preocupa com o filho que está estudando fora ou que demora para chegar. Enfim, as preocupações do dia a dia, e não é necessariamente uma pessoa nervosa. Então, a gente diferença, né? Isso, não quer dizer que a pessoa estressada seja uma pessoa nervosa, uma pessoa estourada, né? Às vezes tem algum problema que atrapalha um pouco na hora de dormir, que tira o sono, que preocupa, e isso gera um estresse para o organismo que acaba, muitas vezes, nas pessoas que têm psoríase, agravando as lesões de psoríase. Às vezes as pessoas introvertidas, mais caladas, são as que sofrem mais. Isso, às vezes pessoas têm época de prova na faculdade, época pré-vestibular, ou vai fazer um concurso público, então existe um estresse, não necessariamente a pessoa está nervosa, a pessoa está irritada, é uma cobrança às vezes dela mesma, né? Então existem várias formas de estresse, né? E as pessoas passam por experiências diferentes, é muito individual. E outra coisa em relação a essa questão é que tem muita ligação dos problemas psiquiátricos com a psoríase. Então, a ansiedade, depressão, agora não só falando do estresse, mas das doenças em si, né? De transtornos de ansiedade, depressão, transtornos de humor. Antes nós achávamos que as pessoas que tinham psoríase acabavam diminuindo a sua autoestima, atrapalhando na qualidade de vida, e aí sim se apresentavam sintomas depressivos ou até uma depressão doença. Hoje nós sabemos que isso continua acontecendo, mas que essas substâncias da inflamação da psoríase, elas também atingem o cérebro, e atingindo o cérebro, cursam também com algumas repercussões depressivas, ansiosas. Então é uma via de mão dupla. Ótimo. A própria doença pode alterar alguma coisa em nível cerebral, que piora os sintomas depressivos, e a depressão também pode piorar a psoríase. Alimentos. Existe algum alimento que piora, que atrapalha a evolução? Até o momento, comprovação científica, não, tá? Nós não temos nenhuma... temos que evitar esse alimento. O que nós orientamos é uma alimentação saudável para o funcionamento do corpo como um todo. Mas até o momento nós não temos essa... O álcool e o fumo. Sim, esses sim, eles agravam a psoríase, tá? Então, o consumo de bebida alcoólica, né, o cigarro, eles pioram a psoríase. Isso pioram, sim. E a obesidade também. A obesidade, sim. A obesidade, a pessoa que é obesa, né, que tem um ganho de peso, o organismo ele está num estado inflamatório crônico, que a gente chama, né? A gordura libera substâncias que inflamam o corpo como um todo. E a psoríase também libera algumas substâncias que inflamam o corpo. Então, o paciente obeso tem mais dificuldade de controlar sua psoríase. O paciente com psoríase descontrolada pode ter mais dificuldade de controlar o peso. Então, também é uma via de mão dupla, né? Todos esses fatores, depressão, obesidade, pressão alta, diabetes, um influencia no outro. A psoríase influencia neles, eles influenciam a psoríase. Então, precisa haver um equilíbrio, controlar as duas partes para que os dois sigam controlados juntos. Muito bem. Vamos fazer mais um breve intervalo e já retornamos já na sequência do programa.